Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou as estações que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, em uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles olhando fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém? O título desse nosso estudo de hoje, dessa nossa ministração, é: o mau testemunho tem atrapalhado a igreja na atualidade. O que tem a ver esse capítulo tão conhecido, ou essa parte do capítulo, né, que ele continua ainda, o que tem essa parte desse capítulo, que é extremamente conhecido, principalmente pelo versículo 8 e também pelo versículo 10, onde muitos já pregaram, eu inclusive, sobre receber o Espírito Santo, né? E o Senhor Jesus sendo levado às alturas, da mesma forma que ele foi e voltará, para pregar uma mensagem escatológica. Mas justamente no versículo de número 8, onde eu quero fazer nossa ministração: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E é isso que eu quero falar, sobre o testemunho da igreja. Naturalmente, quando se fala de testemunho, e no caso o título aqui é: o mau testemunho tem atrapalhado a igreja na atualidade. Na verdade, em todo o tempo, o mau testemunho atrapalhou a igreja. Mas entenda por mau testemunho o que o texto está dizendo. Porque quando se fala em mau testemunho, principalmente, são os escândalos, os erros que são cometidos, as brigas, pecados que líderes cometem, falcatruas no meio do povo. Então, tudo isso aí as pessoas muitas vezes elas têm apontado como um mau testemunho da igreja. Observe comigo Romanos 15. E nós vamos seguir adiante. Romanos 15, 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar outra coisa, ou coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras.
por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém até os arredores, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então nós temos aqui as nossas mentes, às vezes, olhando para a questão do mau testemunho, em questão de brigas, escândalos, desavenças, né? Eu conheço, inclusive, de perto, história de igrejas que houve brigas judiciais entre irmãos, quase que brigas mesmo físicas entre o grupo do A e o grupo do B, por poder e assim por diante. Isso causa escândalo e atrapalha. Isso também é um mau testemunho. Mas o mau testemunho que o texto está dizendo, ou o testemunho está dizendo aqui, não é um testemunho apenas, tão somente, de uma índole, de um bom caráter, de uma ética muito boa. Porque ética e moral, muitas vezes as pessoas têm, dentro dos padrões de um ser humano caído, mas tem muitas pessoas que declaradamente não creem em Deus, mas que têm um bom testemunho assim, nesse sentido. As pessoas olham ao redor e falam, fulano é muito bom, honesto, decente, enfim. E por conta disso, se pensa em testemunho por esta perspectiva, por esta ótica. Mas Jesus chamou os seus discípulos para serem testemunhos, para testemunhar. E tem uma frase que eu ouvi, não me lembro exatamente quando, mas pelo menos há uns 10 anos passados. E a frase atribuem-na a Francisco de Assis. O Francisco de Assis, o São Francisco para muitos aí, né? De Assis. E a frase é o seguinte: prega o evangelho em todo o tempo, e se for necessário, use palavras. Prega o evangelho a todo o tempo, se for necessário, use palavras. Eu ouvi isso de uma esposa de um pastor presidente, era sua esposa, e ela estava dando uma palestra, não me recordo se foi apenas um momento que ela falou ali, mas eu lembro que essa frase me incomodou profundamente. Pregue todo o tempo e, se for preciso, use palavras. Dizendo que o nosso testemunho deve ser uma pregação. Você vai pregar com a sua maneira de viver, de agir, de conduzir, de tratar patrão, de tratar empregado. Isso é a sua pregação. E, se for necessário, você vai usar uma palavra, vai falar com alguém. Essa é a perspectiva, digamos, até humanista, que muitos abraçam, abordam por causa das frases de efeito. Inclusive, nos dias atuais, não só, mas mais forte nos dias atuais, frase de efeito tem tido um peso para muitos mais elevado do que a própria Escritura. A Escritura diz uma coisa, mas a pessoa vem e fala. E então, se ela veio e falou e aquela pessoa tem uma preeminência, tem um destaque no meio cristão, no meio evangélico, então, se fulano está falando, aquilo tem um peso. As pessoas não vão para a Escritura, não analisam com as Escrituras e assim serve para eles. Então, muitos falam assim, você pode observar pregadores assim, você não é o que as pessoas dizem, você é o que Deus diz. E a plateia vibra, pula, rodopia, solta fogos. Mas se você olhar o que a Bíblia diz que o homem é pecador, morto em ofensa e pecado, que não há quem busque a Deus, que todos a uma se desviaram, viraram as costas para Deus. A Bíblia diz que o homem estava no lamaçal, num charco de lodo de pecado, de engano, de mentira, cego, guiando cegos, uma série de coisas fala do... Então, essas frases de efeito têm surtido efeito nas mentes, nos corações, de maneira a atrapalhar. E o apóstolo Paulo, no capítulo 15, 17 a 19, ele está falando que ele não cessou de anunciar, não cessou de pregar, e foi falando, e foi anunciando a Cristo. Então, o que é um bom testemunho? Nós vamos falar sobre o bom testemunho, mas antes vamos falar qual é o mau testemunho que tem a igreja apresentado, principalmente nessas últimas décadas. Como a igreja deve testemunhar? Por que eu estou falando isso? Porque a conduta de um cristão, de um ser humano no geral, mas sabendo que o homem é caído, etc., a conduta de um cristão deve ser uma conduta ilibada, de uma pessoa honesta, decente, que prima em glorificar a Deus com as suas atitudes, no trabalho, na faculdade, aonde quer que seja. Inclusive, falar em faculdade, as pessoas hoje estão com medo de mandar seus filhos para a faculdade, porque ali os professores, as faculdades, as universidades vão doutrinar as pessoas com Karl Marx, por exemplo,
e entre outros filósofos e pensadores e pessoas esquerdistas e pessoas do mal, realmente, de fato, mas se ela tiver doutrina e conduta bíblica, ela vai chegar e vai proclamar o evangelho. Às vezes tem igreja que foca muito em cima de trabalho com casais, me veio à mente agora isso, não estava no meu esboço, mas me veio à mente, fazer trabalho com casais, encontro de casais, não sei o quê, casamento blindado, casamento não sei o quê, uma série de nomes, nomenclaturas que vão surgindo. Se você prega a doutrina para o marido, se você prega a doutrina para a esposa, para o filho, para a filha, para a criança, para o jovem, para todo mundo, todos vão estar com a doutrina bíblica, e a doutrina é base, é sustento, é luz, é lâmpada, a palavra vai dar a direção. Mas isso é assunto para uma outra hora. Então, como que a igreja deve testemunhar? A frase atribuída a Francisco de Assis diz: pregue em todo o tempo, e se for necessário, use palavras. Agora, se Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas de Jerusalém, etc, etc. Se é para testemunhar, no âmbito legal, uma testemunha calada, ela não serve para nada. Como que uma pessoa vai testemunhar de um fato, de um crime, ou até mesmo para dar uma solução de um problema, a pessoa ser inocentada de algum problema que está sendo acusada, de algum crime, se tem uma testemunha que, ao ser chamada, convocada, intimada pelo juiz, fica calada, não fala nada. O juiz pergunta, não responde, a pessoa não se pronuncia, não fala nada. Para quê? No que é útil uma testemunha desse naipe? Para nada. Então, a igreja deve testemunhar como? Em todos os lugares. Atos 1 e 8. Olha o que diz. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, anunciando, falando, como Paulo diz aqui em Romanos 15, 17 a 19, proclamando, aonde chegar, falar, anunciar. E uma igreja calada, que não proclama, ela perde a característica de uma testemunha. Testemunha tem que testificar, tem que falar, tem que anunciar. E ficou muito focado que o mau testemunho é apenas conflitos, crises e escândalos. E, de fato, isso é um péssimo sinal, é uma péssima conduta, é uma forma de testemunhar mal mesmo. Mas uma outra forma de testemunhar, e é o mau testemunho que eu quero dizer nessa noite, é sobre o mau testemunho de uma igreja calada, que não testifica, que não fala. Não pensa a igreja como o salão, mas a igreja, o corpo, que não está testificando, não está testemunhando Cristo. Então tem que testemunhar em todo lugar, todo. E anunciar pelas Escrituras, porque o Espírito Santo que veio, e o Senhor falou, vai descer sobre vocês, e por essa razão que vocês vão ser cheios do Espírito, vocês vão estar com o Espírito, vão testemunhar em todos os lugares. E pelas Escrituras. Há umas pessoas que dizem, não, eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso da Bíblia. O Senhor nos deu a palavra. A autoridade não é da igreja para a Bíblia, é da Bíblia para a igreja. Porque é a palavra de Deus. Então tem muitos que querem dizer, não, eu tenho o Espírito Santo, eu vou me conduzir da maneira que eu achar bem melhor. Porque Deus me revela, me mostra em sonhos, me mostra em visões. Eu sinto, está arrepiando aqui, eu estou sentindo. E a Escritura não reconhece como a palavra de Deus. Até fala, até diz que é, mas na conduta, não. E uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Então a conduta é, a Bíblia nos foi dada, a palavra de Deus, para nos dirigir. Deus é maior do que a palavra de Deus, que a Bíblia, que está revelada aqui, claro que Ele é. Tem muito mais que não sabemos, mas a revelação dele para nós, na natureza e nas Escrituras, é aqui, na palavra, que nós vamos ter entendimento para anunciar, proclamar, testemunhar, segundo as Escrituras. Olha comigo, Lucas 24, 45. Lucas capítulo 24, e o versículo 45 diz assim, a palavra do Senhor. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu não vou ler todo o contexto para ganhar tempo, mas você volta e leia. Então, Jesus já ressuscitado, se manifestando aos discípulos, né? Lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes,
Assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Aí ele continua. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Está conectado com Atos 1, onde nós lemos. Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, 40 dias esteve com os discípulos, com os apóstolos, ensinando, dando instruções. E que eu acho interessante aqui em Atos também, Atos 1, muito interessante, no versículo de número 3, diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus discípulos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Verso 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Muitos fatos extremamente importantes das Escrituras estavam em momentos que Jesus tinha uma refeição com os seus discípulos, uma íntima refeição. No momento em que ele comia, celebrando a última Páscoa, por exemplo, e a primeira ceia, no momento que ele estava com os discípulos ali no caminho de Emaús, no partir do pão, no momento em que ele encontrou na praia com os discípulos, perguntou se tinha alguma coisa para comer, enfim, e aqui, tendo comido com eles mais uma refeição, deu-lhes uma ordem: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Cristo ressuscitado, ele não trouxe novas revelações, ele podia ter feito isso, ele é Deus, mas ele revelou, ou melhor, ele abriu o entendimento para as Escrituras. Então, como que a igreja deve testemunhar? Em todo lugar e com as Escrituras. Não adianta você querer ter um sonho, enche a barriga vai dormir. Aí tem um sonho, inclusive minha esposa sempre contou para mim, de vez em quando ela comenta comigo, de um indivíduo, um pastor, que não estudava a palavra para pregar, não estudava. Ele ia dormir antes do culto, à tarde, no domingo, para que naquele momento de sono, ele tivesse um sonho, e nesse sonho ele traria uma mensagem para a igreja. Cristo Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Ele veio e trouxe para os discípulos esclarecimento, entendimento, compreensão das Escrituras, para que pelas Escrituras nós testemunhemos a igreja de Cristo, testemunhe Cristo Jesus. E testemunhar cheio de Cristo. Observe, Colossenses 3,16 diz, Paulo diz assim, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Abundantemente. E o que me intriga muitas vezes são pessoas que dizem, não, eu tenho o Espírito Santo, não preciso da Bíblia. E a Bíblia diz, a palavra de Cristo habita em você abundantemente. Conhecimento, entendimento, dedicação ao Evangelho, à palavra, para dela ter o que falar, testemunhar. Vai pregar o quê? Eu tive um sonho, mas o fulano também tem, mas a Bíblia é o livro da igreja. E testemunhar com firmeza sobre a gloriosa ressurreição de Cristo. Olha comigo em Atos, capítulo 4. Atos 4, verso 33. Olha o que diz. Vou ler o 32 em diante. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma coisa que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme sua necessidade. Mas volta comigo. Havia neles abundante graça e eles davam com testemunho, com alegria, com poder, testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Eles vinham com autoridade, com grande poder.
os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não é só um bom testemunho de um bom caráter, uma boa índole, uma boa ética, mas é um testemunho de dizer: Cristo morreu por pecadores, mas ao terceiro dia ressuscitou, está à destra do Pai e voltará para buscar um povo pelo qual ele morreu. Arrependam-se dos seus pecados, porque Cristo Jesus ressuscitou. Testemunhar com essa graça, com esse poder, com essa autoridade. Em Filipenses 3,10, nós encontramos uma expressão que Paulo diz assim, que quer experimentar o poder da ressurreição de Cristo. O poder da ressurreição de Cristo é o poder que a igreja tem, que o pecador tem, de estar vivo em Cristo. Porque se Cristo não ressuscitasse, nossa pregação seria vã. Se Cristo não ressuscitasse, nada faria sentido, mas Cristo morreu, pagou o preço, porque o preço do pecado era a morte. E ele foi como um cordeiro mudo ao matador e se entregou por nós e ressuscitou por nós. A Bíblia nos informa, Romanos 4:25, que ele se entregou por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então nós temos que olhar para isso e testemunhar isso. Olha, Cristo morreu por pecadores e ressuscitou por pecadores. Arrependam-se dos seus pecados. Agora observem, em Atos 17:32, Paulo em Atenas, quando estava anunciando ali, pregando naquela situação ao Deus desconhecido, falando aquela. Mas as pessoas, elas não entendem aquilo, e quando ele chega no versículo 32, ele diz, aliás, ele falando da ressurreição, as pessoas ouviram Paulo falar da ressurreição de Cristo, e aquilo lhes coloca assim algo, mas peraí, da ressurreição, não acreditavam, eram pessoas que tinham dificuldades terríveis. Então nós temos que entender essa situação. Porque há pessoas que, ao falar da ressurreição de Cristo, elas têm... Não, Cristo foi apenas um personagem na história. Cristo foi apenas alguém que na história... Não, ele é o Cristo que morreu e que ressuscitou. E vamos pregar como? Então, em todo lugar, pelas Escrituras, testemunhar a ressurreição de Cristo com a palavra de Deus no nosso coração e até o fim. Mateus 24:14 diz: e este evangelho do reino será pregado até o fim, em testemunho às nações, em testemunho a todas as gentes. Então, o testemunho é anunciar a Cristo. Vocês vão receber poder e vão ser minhas testemunhas. E isso é que tem sido acontecido. O que tem acontecido hoje é uma igreja que não testemunha, está dando mau testemunho. Não somente estão, infelizmente, ocorrendo de escândalos, como vem ocorrendo em muito tempo, mas principalmente nesse tempo de hoje, fazem eventos, lotam ginásios, estádios, espaços monumentais. Porém, o que se prega muitas vezes, claro que não generalizando, mas o que se prega muitas vezes não é o evangelho. Não estão testemunhando de Cristo. Estão falando de riqueza, prosperidade, de conforto, de bem-estar, coisas dessa natureza. Prega todo o tempo. E se for necessário, use palavras. Aí a pessoa vai te olhar e vai dizer: olha como ele é bom. Ou seja, se você dá um mau testemunho com escândalos, com erros, etc., as pessoas não vão ver pregação. Isso é o resultado da transformação, da regeneração, de pegar uma pessoa que fazia tudo o contrário que deve ser feito, segundo as Escrituras, e ela começa a agir segundo as Escrituras, porque o testemunho de Cristo vai introduzir as Escrituras, e aquele que introduz as Escrituras vai externar as Escrituras, testemunhando Cristo Jesus. Agora, o testemunho de fato, de verdade, é uma prioridade para você, para a sua comunidade, para a igreja que você congrega, para os santos que estão reunidos. É uma prioridade? Uma pergunta que deve ser feita, tanto olhando para todos, como principalmente para si. Primeiro para si até. Observe comigo Atos, capítulo 20, e o versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. Olha o que diz. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem, até o 24. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo,
Desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do nosso Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo estava firme nas suas convicções de proclamar e de anunciar, mesmo sabendo que o Espírito lhe mostrava que, seguramente, de cidade em cidade, haveria perseguições, provações, tribulações. Ele não sabia o que ia acontecer com ele, mas ele tinha esta prioridade. E a prioridade que Paulo tinha era de ser, de fato, uma testemunha. Onde ele fala no versículo 24, eu repito, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E as pessoas hoje, por pouco, mas por muito pouco, não testemunham, não testificam, não congregam, se desigrejam, ficam longe e não querem ter um compromisso de testemunhar. E isto é uma prioridade na sua vida, testemunhar? Ou nós estamos dando mau testemunho por não priorizarmos o reino de Deus? Será porventura que nós estamos dando mau testemunho porque não priorizamos a proclamação do Evangelho, dar o testemunho? Você paga suas contas em dia? Ótimo. Dever de todo bom ser, todo bom cidadão. É um bom marido? Perfeito. Boa esposa? Respeitosa? Respeitoso? Isso aí o ímpio também pode fazer. Isso aí o espírita pode fazer. O ateu pode fazer. Agora, testemunhar da verdade do Evangelho, a igreja é incumbida disso. Ela tem dado mau testemunho. Primeiro, um dos motivos, por não falar a verdade do Evangelho. E segundo, por trazer algo que massageia egos e mais egos, que não é a proclamação do Evangelho. Se não for uma prioridade, nunca vamos ter testemunhas, boas testemunhas, excelentes testemunhas. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 18, pertinho aí, do versículo 9 ao versículo 11. Atos 18, versículo 9. Diz assim: certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado. Fale e não te cales. Deve estar assim na sua. Porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Fale e não te cales. Nesse ponto, nós observamos o seguinte: uma testemunha tem que falar, tem que proclamar e tem que anunciar pelas Escrituras, e não só uma parte, mas toda ela. Tem um indivíduo aí que ele diz que é o seguinte, ele se conduz da seguinte forma: é um pastor famoso, tem muitos seguidores, e ele se conduz assim: eu não chego e já prego a pessoa, eu não falo, não declaro, não proclamo para alguém. Primeiro eu vou cercando ela, eu ajudo a pessoa da forma que eu puder, eu faço benefícios, até que essa pessoa olhe para mim e diga: mas por que você me trata tão bem assim? Me faz bem, me ajuda, atencioso. Pronto, por que você faz assim? Porque eu estou vivendo o amor de Jesus. E a lei é: amarás o Senhor teu Deus, o resumo dela, né? De todo o teu coração e o seu próximo como a ti mesmo. Aí eu começo a falar do amor.
de Deus, etc, etc. Se a pessoa perguntar, e se ela não perguntar? E se ela seguir conforme a sua vontade, seu rumo e assim por diante? Ela não vai ouvir o Evangelho? Não é isso que o Evangelho diz. Fale e não te cales. Claro, Paulo estava aqui num contexto onde ele estava sendo inserido no contexto de missões, anunciando e pregando. Ele teria dificuldades, mas o Senhor falou: olha, eu tenho muito povo naquela cidade, que eu não sei quem é, que você não sabe quem é, e que Paulo não sabia quem é. Porque nós não sabemos quem são os eleitos que Deus predestinou, elegeu, predestinou de antemão. Então somente temos que anunciar e proclamar e pregar. Ninguém vai ficar olhando, aquele ali é eleito, hein? Aquele não é, aquele é escolhido, aquele não é, não posso, eu tenho que anunciar. E a palavra diz assim: pregue e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade, que eu não sei, que Paulo não sabia, mas que o Espírito Santo certamente regenerou os mortos para dar ouvido ao Evangelho, crer no Evangelho, crer de todo o coração e confessar Jesus como Senhor das suas vidas e Salvador. Em Efésios 6:19, o apóstolo Paulo, lá no finalzinho, ele pede para que os irmãos orem para que Deus lhe dê no abrir da sua boca a palavra com ousadia. Orem todo o tempo, e a mim também, para que no abrir da minha boca, testemunhar, pregue todo o tempo. E se for preciso, use palavra. Não, use palavra todo o tempo. É esta a expressão do Evangelho. Use palavras todo o tempo, mas não palavras vãs. Soltar a frase de efeito que eu ouvi de alguém famoso, mas a palavra, o Evangelho, a mensagem da cruz. A pregação. Em 1 Coríntios 2, 4, 5, Paulo diz: a minha palavra, não a minha postura apenas, não a minha conduta entre os irmãos, que era ilibada também, era correta, mas a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. E alguém vem dizer: então quer dizer que o teólogo, que ele que estuda, é sabedoria de homens, é firmeza no homem? Absolutamente. Se ele traz a palavra, ele ensina a palavra pelo Espírito de Deus, porque o Senhor Jesus diz assim: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador. E ele vos guiará a toda a verdade. E a verdade está revelada no Evangelho, na Bíblia Sagrada. Não adianta alguém chegar e falar: eu tive um sonho, uma revelação, eu tive desconectado do Evangelho. Esquece isso, irmão. Esquece isso. Eu tenho tido revelações e sonhos. A Bíblia, a palavra de Deus, é onde está revelado para nós meditarmos, estudarmos e nos guiarmos para a glória de Deus. Em Atos 28, vai lá comigo, versículo 23. Então esse ponto é: fale, não te cales. Atos 28, 23 agora. 23 e 24. Diz assim. Atos 28, 23 e 24. Depois leia todo o contexto para ganhar tempo aqui. Paulo estava em Roma, etc. Diz assim: tendo eles marcado um dia, foram em um grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Paulo teve um privilégio de, mesmo prisioneiro de Roma, ele teve um lugar onde, alugado, ele podia anunciar, enfim. Então, vou repetindo. Tendo ele marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Paulo fez uma exposição. Os irmãos se reuniram: vamos vir tal dia, tal hora, naquele lugar? Vamos reunir então. E Paulo fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei como pelos profetas, pelas Escrituras. Note, Paulo, certa ocasião, ele teve um momento em que foi arrebatado ao terceiro céu. E diz o texto que ouviu coisas
inefáveis que ao homem não seria lícito dizer. Ele poderia chegar naquele povo e dizer, olha, eu tenho tido visões, agora não estou lembrando aqui o contexto do tempo, se foi antes disso aqui ou depois disso. Provavelmente depois, mas não posso afirmar. E alguns até dizem que foi antes, por causa de Filipos, mas enfim. Ele tinha revelações profundas de Deus. Eu não lembro agora há pouco, que o Senhor falou para ele num sonho, fale e não te cales, Atos 1, Atos 18, de 9 a 11. Ou seja, ele podia dizer, olha, eu estou tendo uma visão de um raio descendo, ou de uma chuva que sobe ao invés de descer, e eu quero dizer isso, aquilo, outro. Vocês acreditam que tem pessoas que têm dado curso de interpretação de sonhos? Crente, quer dizer, crente é todo diabo, né? Se dizendo igreja, dando curso de interpretação de sonhos. Não duvide, aí eu dando ideia aqui, né? Não era bom nem dar ideia, mas já estou falando, não duvide de que algum dia vai ter algum crente, apóstolo, alguma coisa assim, entre aspas, querendo ensinar horóscopo gospel. Não vai demorar, já dei ideia, né? Agora vai ser difícil, mas não duvide, dando curso de interpretação de sonhos e as escrituras jogar de lado. Paulo podia falar, gente, vem cá, vou pregar para você o seguinte, olha, eu tive um sonho, eu tive uma visão, eu tive uma revelação, e ele tinha mesmo, Deus falava com ele assim, e nós temos base bíblica para isso. No entanto, ao proclamar, ele testemunhava um bom testemunho. E o bom testemunho não era conduta ética tão somente, que deve ter, moralmente, que deve ser, mas eram as escrituras. Exposição em testemunho do reino, usando as escrituras. Observe, Paulo dizia assim, nesse testemunho, me serve o seguinte, Paulo tinha esse testemunho, ele não se calava, ele tinha prioridade, que eu falei anteriormente, e lá em 2 Timóteo 4,10, ele escreve o seguinte, Demas, amando o presente século, me abandonou. Então, é o que acontece com muitos cristãos, ou pseudos, ou até alguns que de fato são eleitos do Senhor, mas que no momento, por causa da situação, ele dá uma sacudida para lá e para cá e acaba se perdendo no caminho. E muitos, por causa de amar o presente século, o mundo, eles seguem um caminho que não é o das Escrituras. Porque, de fato, o caminho das Escrituras, ele tem peso. Tem que estudar, tem que pesquisar, tem que contextualizar, tem que ligar texto com um contexto maior. Tem que passar horas meditando e pesquisando para falar do Evangelho, inclusive para combater heresias e assim por diante. E as pessoas preferem ter um sonho e acreditar num sonho de alguém, ou ainda preferem acreditar que alguém teve um arrepio, então... mas eu estou sentindo, esse negócio de sentir e não sentir, ele devia sentir vergonha e de sentir a necessidade de voltar para as Escrituras. O que esse povo devia sentir mesmo é vergonha na cara e sentir a necessidade de se voltar para as Escrituras. Para nós concluirmos, abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 2 ao verso 4. Diz assim, eu vou ter que ler o 1 em diante, né? Do 1 ao 4. Diz assim, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você que, com instância, que pregue a palavra. Paulo ensinando o jovem pregador. Pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer seja a tempo, quer não seja oportuno, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade,
entregando-se a fábulas. Vou parar por aqui. Bem, 5. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o bom trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, pregue a palavra. Vai surgir um tempo em que as pessoas vão ter comichão, coceira, e a igreja, ao invés de testemunhar Cristo ali, vai suavemente dar aquilo que vai massagear, vai coçar os seus ouvidos. Ah, que bom ouvir isso. Ah, que delícia ouvir isto. Mas isso vai lhe causar um mal terrível. Se você olhar para Filipenses 1, verso 13 e 14, Paulo, ele prega para a guarda pretoriana, uma guarda de elite que tinha em Roma, ele estava aprisionado, e toda a guarda pretoriana ficou sabendo por que ele estava preso ali. Por que está preso? Porque eu prego Jesus Cristo, eu prego a ressurreição, sou testemunha de Jesus. Mesmo preso, algemado, encarcerado, surrado, sofrendo, e sabendo que ia sofrer, ele não deixou de anunciar. A igreja, na atualidade, está dando um mau testemunho. Não digo em relação tão somente ao mau testemunho, como já falei, escândalos e assim por diante, mas o mau testemunho de não anunciar as Escrituras, de não testemunhar em todo lugar, com a firmeza do Evangelho e com poder. Mas o Senhor diz, antes de dizer, vocês vão ser minhas testemunhas, Ele diz, receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Aí sim vai ser testemunha. Você consegue observar uma pessoa cheia do Espírito Santo por várias atitudes dela, mas uma delas principalmente é aquela que tem a palavra. O coração está cheio da palavra e anuncia o Evangelho, proclama o Evangelho. Então esquece essa frase de efeito. Se é de Francisco de Assis, se não é. Pregue todo o tempo, se for preciso, use palavras. Não, é preciso usar palavras. Use palavras. Do Evangelho. Fale com amor, fale com firmeza, fale do céu, fale do inferno, fale da vida eterna, com Deus e sem Deus. Mas tem que falar. Olha, Deus vai mudar a sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Mas não é verdade que muda? Claro que existe a mudança, evidentemente. Pega um morto, coloca a vida nele. Mudou. Mas as pessoas lançam isso como o quê? Um grande comércio, ou um grande banco, ou um grande sei lá o quê, benfeitorias. Paulo pregava e sofria, e sabia que ia sofrer, mas ele priorizava ser uma testemunha. Jesus nos fala em Apocalipse 1, verso 5, agora que eu estou aplicando, ele fala que ele é a boa testemunha, a fiel testemunha. Jesus, a fiel testemunha. Apocalipse 1, 5. Lê comigo. Apocalipse capítulo 1. E o versículo 5 diz assim. Eu vou ter que ler mais antes, né? Verso 4. João às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quem nos libertou dos nossos pecados? A fiel testemunha. Com fidelidade. Testemunhou, libertando. Ele diz, aprendei de mim. Vamos aprender com ele isso aqui? Testemunhar que no sangue ele libertou pecadores, salvou pecadores. Em Apocalipse 11, versículo 3, a Bíblia nos informa sobre 2 testemunhas. Fala das 2 testemunhas que é uma figura da igreja. E eu tenho no meu canal sermões, se eu não me falha a memória, 3 sermões sobre as 2 testemunhas. Parte 1, 2 e 3. Se não for 3, é 4 mensagens, mas eu acho que são 3. E justamente eu falo sobre as 2 testemunhas, rei e sacerdote. E ali eu explico bem detalhadamente quem são. É a igreja, e ali eu dou um enfoque sobre o porquê e como é a igreja. Então, observe, a igreja é testemunha de Jesus Cristo. A igreja
formam as duas testemunhas. Então, se nós somos as duas testemunhas e somos testemunhas, nós vamos testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. A fiel testemunha é Jesus Cristo. E ele tem duas testemunhas, que na verdade é a igreja, rei e sacerdote, um reino sacerdotal. Que não sejamos como aquela má testemunha, uma maldade que fez o mau testemunho da igreja, mas que sejamos fiéis em tudo para a glória de Deus. Como fiéis testemunhas, proclamemos o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja, na atualidade, tem dado um mau testemunho, porque não prega a Cristo. Mas nós vamos pregar a Cristo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.